Oi! Então hoje nós vamos bater um papo sobre Salem, o segundo livro do poderoso Stephen King. Olá pessoas, eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de falar de livro. E o livro da vez é esse bonitinho aqui, ó, Salem, do Stephen King. Se vocês observaram, o nome está diferente. Por quê? Porque essa minha edição é antiga, é uma edição, sei lá, de trocentos anos atrás, e nessa época o livro era chamado A Hora do Vampiro, o que é uma sacanagem, porque é um puta de um spoiler, né? Hoje em dia você vai encontrar o livro com essa capa, publicado pela editora Suma, e com o título ali original, né? Salem ou Salem, como algumas pessoas preferem dizer. Poderiam ter feito isso, né, gente? Desde o início, mas não. Colocaram esse título e deram um spoiler pra gente. Portanto, trata-se de um livro sobre vampiros. E não tem como a gente fugir desse spoiler, porque o livro já foi publicado com esse título, e mesmo se você comprar essa edição da Suma, na capa já está falando que o livro antigamente foi publicado no Brasil com o título de A Hora do Vampiro. Como eu disse para vocês, Salem é o segundo livro do Stephen King. Foi publicado em 1975, ano de meu nascimento. Ele escreveu em minha homenagem, tá ligado? Mentira. E com este livro, ele mostra qual era o caminho que ele ia seguir daqui para frente. Porque se a gente observar o Carrie, que eu já fiz resenha aqui no canal, que foi o primeiro livro dele, para mim, Carrie não é um livro de terror. Agora, esse aqui, sim, é uma história de terror, e uma história de terror das boas. Salem já começa de forma bem nervosa, com a gente acompanhando um homem misterioso e um garoto fugindo pelo interior dos Estados Unidos, rumo ao México. Eles estão fugindo de uma cidadezinha chamada Jerusalém Slot, por isso Salem Slot, né? Uma cidade que foi varrida do mapa, que desapareceu, que todos os moradores desapareceram misteriosamente. Quando chegam ao México, esse homem e o menino levam uma vida reclusa, sem contato com quase ninguém. Eles praticamente só vão à igreja, né, o único lugar que eles frequentam, e lá pelas tantas o menino decide que vai seguir a carreira religiosa. O homem acaba apoiando, fala, se você quer, beleza, vai, né? Quando resolve entrar na vida religiosa, o garoto acaba fazendo uma confissão que deixa o padre local meio abismado. O padre acaba indo lá conversar com o homem e falar, olha, ele confessou um negócio esquisito. E o cara fala, é esquisito, mas é verdade. Então, enquanto o menino está pensando em ir para a vida religiosa, aquele homem misterioso decide voltar ao lugar que perturbou tanto a paz e o sossego dos dois. E nós voltamos no tempo para saber o que foi que aconteceu. Então nós chegamos na pequena cidade de Jerusalém Slot, que fica no Maine, óbvio, né? Que é obra do Stephen King, tem que se passar no Maine. E é uma daquelas cidadezinhas bem típicas do interior, onde todo mundo conhece todo mundo fala de todo mundo, e as pessoas aparentemente são amigáveis. E aí nós vamos acompanhar também a trajetória de três figuras interessantes para o desenvolvimento dessa narrativa. Trata-se de Ben Mars, um escritor de sucesso relativo que viveu ali naquela cidade durante a sua infância, um período da sua infância, e hoje é um escritor razoavelmente conhecido. Outro personagem é Mark, um menino que adora histórias de terror, adora filmes de terror e as criaturas que povoam esse tipo de cinema. E por último nós temos o misterioso forasteiro Sr. Barlow, que a gente só vai conhecer a verdadeira natureza dele lá pela metade do livro. Então, como eu disse para vocês, Jerusalém Slot é uma cidadezinha típica do interior, que vive uma vida pacata, mas que ao mesmo tempo esconde segredos horripilantes. E parte desses segredos está relacionado a uma casa que fica na colina, uma casa misteriosa, uma daquelas casas típicas de histórias de terror, de casa assombrada, chamada Casa Marsden. E essa casa está diretamente ligada ao protagonista da história, que é o Ben. Como eu falei para vocês antes, o Ben, ele já tinha morado em Salem quando ele era criança, e tem um episódio da vida, da infância dele, que ele viveu dentro daquela mansão e que o deixou perturbado a vida inteira. Então, ele resolve voltar para Salem depois de 25 anos
para colocar as histórias a limpo, para colocar seu passado a limpo e para resolver o problema que ele tem com aquela casa, com a casa Marsden. Ele, inclusive, no início, quer morar na casa Marsden porque ele quer resolver aquela história que ele não ficou bem resolvida. Mas quando ele chega na cidade, ele descobre que a casa já foi vendida para esse imigrante chamado Barrow, e que ninguém sabe quem é. Esse Barrow, além de ter adquirido a mansão Marsden, ele também montou uma loja de antiguidades ali em Jerusalém, só que ninguém sabe direito quem ele é, porque ele praticamente não aparece, aliás, ele não aparece na sua loja. A desculpa é que ele está sempre viajando, comprando antiguidades para colocar ali na lojinha que ele montou, mas ele mesmo em pessoa nem dá as caras. Quem cuida da loja é o seu sócio e uma espécie de faz-tudo, seu lacaio, o Richard Strach. Então, enquanto o escritor Ben vai redescobrindo a cidade, né, que já se passaram 25 anos que ele morou ali, e vai conhecendo seus novos moradores, se ambientando, se apaixonando pela universitária Susan, que é uma moça que é fã dele como escritor, coisas estranhas começam a acontecer ali em Jerusalém Slot. Uma criança é assassinada, outra desaparece misteriosamente e aos poucos os moradores da cidade vão tendo comportamentos muito estranhos, muito esquisitos, que mostra que algo maligno voltou para aquela cidade. O mal, que parece que tinha ido embora na infância do bem, parece que está retornando para Salem. E é nesse momento que a gente descobre o segredo do título horrível, que é esse aqui, que a gente descobre que se trata de uma história de vampiros. Eu não vou falar muito mais sobre a trama, porque senão eu vou acabar dando uns spoilers desnecessários, já basta o spoiler da capa. Salem, na minha opinião, é uma das melhores coisas que o King já escreveu. Ele foi beber na fonte de Bram Stoker? Foi, mas ele conseguiu imprimir sua marca vampiresca aqui nesse livrinho também. Embora seja um livrinho grosso, essa edição aqui é de bolso, então ela ficou um pouquinho mais gordinha, mas o livro normal também é maior do que Carrie, por exemplo. Aqui nós já temos um King mais prolixo, né? Ele começa aquela mania dele de descrever demais, mas mesmo assim trata-se de um livro que você vai ler numa rapidez, porque embora tenha muita informação, a narrativa do King é muito fluida, então a gente consegue ler esse livro assim, ó, no piscar de olhos. Eu gostaria de destacar duas cenas que me marcaram na leitura desse livro. Uma está relacionado a um vampirinho arranhando o vidro de uma janela, que eu achei bem bizarra. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que a cena é bem bizarra. E uma outra cena envolve o padre da cidade e o questionamento sobre a fé. O fato de como a fé dele não é suficiente para enfrentar o mal que ronda a cidade de Salem. Salem Slot, tá? Não é Salem das bruxas. E outra coisa, as últimas páginas desse livro, digamos ali as 70 páginas finais, elas são frenéticas do tanto que vocês nem imaginam. Curiosamente, chega a um final arrebatador, um clímax excelente. Quando eu falo de final arrebatador, é porque a gente sabe que o King não é famoso pelo final dos seus livros, né? Ele geralmente não faz finais muito bons, mas aqui o final é muito interessante. Ele conseguiu encerrar o livro de maneira primorosa. Outra coisa, Jerusalém Slot aparece em outras obras do King. A cidade é mencionada, por exemplo, no livro O Cemitério, que aqui no Brasil ficou conhecido como Cemitério Maldito por causa dos filmes. E o padre Callahan, que é o padre que tem a sua fé questionada aqui, ele aparece, se não me engano, na série A Torre Negra, que é uma série de livros que interliga todo o universo do Stephen King. E é uma série que eu não sei se eu vou conseguir ler nessa vida, porque é livro demais, né? O King é demais pra gente, né? Ele escreve muito o tempo inteiro, é tanto livro que não dá tempo da gente acompanhar tudo que ele produz, tudo que ele escreve. Mas todo o universo dele está interligado. Então, as coisas aqui de Salem aparecem na Torre Negra, aparecem em alguns livros de conto dele e aparece também em O Cemitério. Então é isso, gente. Fica a dica de um baita de um livro bacana do Stephen King, que merece ser lido, e é o segundo livro dele. Vocês vão ver tanto que a escrita dele já melhora de Carrie para esse aqui, se você estiver lendo na sequência, tá bom? Essa é a dica da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha, compartilha com os amigos. Se não gostou,
faz o que você quiser e compartilha com seus inimigos. Coloca aqui embaixo, comente se você já leu esse livro, o que você achou, quais são as suas expectativas. É isso. Fui e a gente se vê em breve.